Estamos aqui de novo. Glória a Deus, para a honra e glória do nosso Deus, para trazer uma pequena reflexão. Vamos refletir nas coisas que Deus está querendo dizer ao nosso coração. Precisamos, às vezes, escutar o que nosso Deus está falando ao nosso coração, que Ele está querendo saber como é que está o nosso coração, como é que estamos funcionando, o que é que está acontecendo, que tipo Que tipo de vaso nós estamos sendo? Quem é que está Como é que estamos trabalhando na nossa vida? Que tipo de barro, que tipo de vaso de barro nós estamos sendo? Estamos sendo aquele barro, aquele vaso que Deus, ele pode, despejar sobre nós tudo que Ele quer? Estamos sendo um vaso limpo? Estamos sendo um vaso sujo? Estamos sendo um vaso, de errado, um vaso que não está sendo um vaso que Deus pode nos usar? Será que estamos sendo um vaso para honra ou um vaso de desonra? Estamos fazendo as coisas de Deus para que o Senhor possa nos usar? Como é que estamos fazendo? Por quê? Primeiro capítulo que eu queria ler aqui mais um pouquinho, eu queria ler sobre Jeremias 18. Quando Jeremias desce, Deus manda Jeremias descer na casa do oleiro. E Deus fala assim para Jeremias: levante-te, capítulo 18. Deus fala para Jeremias, le- capítulo 18, versos 2. Levanta, e ele e disse a casa, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e disse a casa e vá à casa do oleiro, e ali te falarei, ouvi as minhas palavras. O Senhor mandou e descia a casa do oleiro, e eis que ali ele fazia a sua obra sobre a roda. E o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro. E ele voltou a fazer um outro vaso, como parecia bem ao oleiro fazê-lo. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro fez, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, com barro na mão do oleiro, assim vós são na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor disse sim para Jeremias: vai lá, vai lá, porque eu quero conversar com você. Desça, desça lá, porque eu preciso conversar com você. E para conversar com você, você tem que ver o que eu vou te mostrar. Eu preciso te mostrar uma coisa, Jeremias. Vamos lá embaixo. Vai lá na casa do oleiro, desce de onde tu está e desce até lá, aonde é feita barro. E Deus mostrou. Jeremias, quando chega lá, a primeira coisa que ele vê, o que é que ele vê? Ele vê como o oleiro, naquele momento que ele estava preparando o vaso, se quebra aquele vaso nas mãos do oleiro. Mas para o oleiro não era problema. Ele pegou este vaso e fez de novo. Assim o Senhor está dizendo: eu posso fazer tudo novo. Pode ser que você se quebre, pode ser que você de repente se quebre em algum momento, se rache em algum lugar, mas eu posso te fazer de novo. Não é problema para mim te fazer de novo.
E o Senhor foi lá e mostrou. E de repente, no mesmo tempo, aconteceu que quando se quebrou aquele vaso velho, o oleiro foi lá e começou a fazer um novo nas suas mãos. Assim o Senhor, quando ele mandou Jesus, foi isso que ele quis fazer conosco. Foi assim que ele quis fazer conosco. Ele queria que o nosso velho eu, que a nossa antiga pessoa, a antiga pessoa se fosse quebrada, fosse tirada, ele ia quebrar o velho e fazer o novo. Quando nós dissemos sim para Jesus, foi isso que aconteceu. Você foi quebrado, você foi arrancado, na realidade, é assim que quando você recebe a salvação de Deus, é assim que acontece com você e eu. Você é quebrado, você é jogado fora, o teu velho pessoa, o teu velho eu, e entra o novo, porque o oleiro, ele sabe fazer o jarro. Ele sabe fazer o vaso certo. E aí, o Senhor mandou fazer, o oleiro começou a fazer um vaso novo. A palavra do Senhor disse, nós vamos passar aqui para o outro, né? Porque são duas passagens. Uma eu já consegui encontrar agora, mas a outra eu perdi, agora eu vou ter que procurar de novo. A palavra do Senhor diz aqui em Coríntios 2, 7, diz a palavra do Senhor, Coríntios 2, não, 2 Coríntios 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Nós precisamos, o Senhor quer criar. O Senhor está procurando vasos, não, vasos normais, vasos, um tesouro. O Senhor quer botar esse tesouro que ele mandou. Ele fez um vaso e desse vaso ele quer botar o tesouro. Qual é esse tesouro que ele quer botar dentro desse vaso? Será que esse vaso está limpo o suficiente para receber todo esse tesouro? A palavra do Senhor, que eu estava estudando um pouco sobre isso, diz que quando uma pessoa aceita Jesus, você sabia que quando a gente aceita Jesus, apesar de que a gente tem todos os defeitos, ainda tem que renovar tudo, tem que fazer um monte de coisa, mas aquele vaso, ele está aberto, aquele vaso está limpo, aquele vaso está preparado até para obedecer a voz do Senhor. Eu me lembro que quando eu me converti há 20 anos, se Deus falava, eu sentia que eu estava cheia de uma coisa nova, eu estava cheia de um poder diferente, um poder que eu nunca tinha sentido na minha vida. Uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, eu estava recebendo esse tesouro, eu tinha recebido um tesouro que era o Espírito Santo. Mas até então, eu não sabia que naquele momento o Senhor tinha me feito um vaso. Engraçado, né, irmãos? É isso que o Senhor diz para mim e para você que nós somos feitos. Nosso Deus, ele faz vasos. Vasos para receber o tesouro que ele tem para dar. Mas também tem a palavra de Deus que fala sobre outros vasos. Se eu não me engano, está em Timóteo, 2 Timóteo. Eu não estou aqui no momento aqui tudo direitinho, que eu perdi aqui o negócio aqui. Que ele fala sobre que tem na casa, às vezes tem na casa
de uma pessoa vários tipos de barro, vários tipos de vaso. Tem vaso para honra e tem vaso para desonra. Tem vaso que o Senhor chama, limpa, ajeita tudo direitinho. Também tem um vaso de ouro, tem um vaso de prata, tem vários tipos de vaso. Qual o tipo de vaso que você está sendo hoje? Que tipo de vaso você está sendo? Você está sendo um vaso para a honra do Senhor? Você está sendo um vaso para que o Senhor possa poder botar? Você está sendo um vaso de barro para que o Senhor te encha do seu espírito? Ou será que você já está sendo um vaso trincado, que já não segura mais nada dentro deste vaso? Esse vaso está rachado. E às vezes, quando o vaso está rachado, a gente não percebe que o vaso está rachado. Às vezes, o vaso. Na realidade, Deus sabe que o vaso está rachado, mas nós pensamos, às vezes, muito está com o vaso rachado e nem está lembrando que o vaso está rachado. Deus está querendo botar alguma coisa, mas já não segura mais nada. Por quê? Porque nós resolvemos viver para o mundo. Já não segura mais. Também tem aqueles vasos, que é aquele vaso comum, que você usa todos os dias. Aqueles vasos que já estão estragados, está sujo, que já está, que não serve mais para nada. É do uso normal. É um uso que as pessoas já percebem que já não recebe mais coisas novas, já não recebe o novo do Senhor, já não procura o Senhor, já acha que já pode fazer tudo por si próprio. Já pode andar, já pode fazer todas as coisas. Amados, nós somos chamados vasos de Deus. Tem também aqueles vasos que sabe onde é que fica? Tem aqueles vasos que eles são utilizados para as coisas bem mais sutil. Tem vasos que não servem mais para fazer muitas coisas, porque ele já perdeu a qualidade do que ele tinha do que foi o seu propósito. Muitas pessoas não sabem mais do que está vivendo. Muitas pessoas não sabem mais o que está fazendo da sua vida. Muitas pessoas, muitos vasos do Senhor, esqueceu para que ele foi chamado. Muitos vasos deixou de ser vaso de honra. Muitos vasos deixou de derramar a essência que Deus preparou para ele. A palavra do Senhor também fala de um vaso, era um vasinho bem pequenininho. Ele era bem pequenininho. Aquele vaso era mais feito de porcelana. Era um vaso feito de porcelana para que botasse uma essência que custava muito dinheiro. E a história fala que quem fazia era um vaso, que aquele vaso, as pessoas, eles faziam aquele vaso de porcelana quando era as meninas, quando era criança, eles compravam e passavam a sua vida pagando para que aquela essência que estava dentro daquele vaso. Que quando ela casasse, elas poderiam usar aquele vaso no seu, aquela essência no seu casamento. E quando elas casavam, elas pegavam e usavam no seu casamento. Mas teve uma mulher que ela tinha esse vaso de alabastro. E um dia ela pegou aquele vaso que ela tinha, aquilo que ela tinha mais valioso, aquele tesouro que ela tinha, e quebrou nos pés de Jesus. Tem coisas, eu e você, nós temos que até chegar a esse ponto, ser esse vaso de alabastro, podermos ser enchida do tesouro de Deus.
para que um dia eu e você podemos quebrar o que está de essência, esse tesouro que tiver dentro de nós, que Jesus colocou em nós, podemos quebrar nos seus pés e dizer: Senhor Jesus, tudo é para ti, tudo que eu tenho é teu. Aquela mulher, ela fez isso. Ela fez isso porque ela queria mostrar o amor que ela tinha por Jesus. Mas tinha um homem que disse assim: que estrago que essa mulher está fazendo. Como é que ela faz um negócio desse? Como é que ela quebra um vaso desse? Uma coisa tão cara. Essa essência tão cara que precisava de não sei quantos anos para poder comprar e quebrar assim. Não precisava, não era melhor vender e dar para os pobres? Quando ele pensou isso, o Senhor Jesus disse assim: por que que você está dizendo isso? Os pobres sempre existirão, mas eu não vou estar muito tempo aqui no meio de vocês. Na realidade, aquele homem estava falando, não era porque ele estava com pena dos pobres. Ele estava falando isso porque ele estava pensando no dinheiro que ele estaria ganhando com isso. Amados, muitos foi enchido com a glória do Senhor. Muitos receberam a porção que Deus tinha para ele. E hoje em dia, eles já não estão fazendo o que tinha que se fazer. Eles estão fazendo como fez aquele homem. Como fez aquele homem, disse para aquela mulher: por que, que não damos para os pobres? Na realidade, muitos não estão pensando em dar aquele tesouro que o Senhor encheu eles para as pessoas ser salvas, para as pessoas ser curadas, para as pessoas venham ser mudadas as suas vidas. O que eles estão fazendo? Eles estão pegando tudo isso para encher os seus bolsos de dinheiro. Que tipo de vaso você está sendo? Você está sendo este vaso que um dia o Senhor encheu com todo o seu tesouro? Você está sendo aquele vaso? Ou você está sendo esse vaso que quer, que está sujo, que está já estragado, que está trincado, que já não serve mais para nada? Mas eu queria te dizer hoje que o Senhor Jesus, como Deus fez, mandou Jeremias descer na casa do oleiro e disse assim: olha, eu posso fazer tudo de novo. Hoje eu queria te dizer que hoje o Senhor está te chamando, dizendo para você que Ele pode fazer tudo de novo na tua vida. Se hoje você está se sentindo um vaso quebrado, um vaso trincado, um vaso que parece que não recebe mais nada novo do Senhor, hoje o Senhor quer te dizer: eu posso te dar o novo. Eu posso te fazer o novo. Hoje o Senhor está te dizendo, porque no começo eu te escolhi para receber o meu tesouro. Eu te escolhi, eu te fiz um vaso de barro, que às vezes as pessoas pensam que vaso de barro é uma coisa muito frágil. Mas, gente, vaso de barro não é tão frágil. Ele é frágil enquanto ele não vai para o fogo. Ele se quebra fácil, ainda às vezes quando ele ainda está sendo formado. Ele pode se rachar, pode se quebrar, mas não tem problema. No momento certo que ele entra no fogo, ele vai virar um vaso duro, um vaso que vai segurar toda a essência. Você pode botar água, você pode botar óleo, você pode botar tudo dentro desse vaso, que ele não vai se rachar e se quebrar. Amados, um dia Deus deu uma ordem para Moisés. Um dia o Senhor disse assim: Moisés, vai lá, traz aí, traz aí para mim uma madeira. Traz aí para mim uma madeira, porque eu quero que você faça uma coisa para mim. Moisés, prepara um caixote para mim. Moisés, prepara esse caixote, porque a partir de um tempo
Eu quero usar esse caixote. E o Senhor mandou Moisés, Moisés mandou 2 homens e procurar, fazer esse caixote para ele. E esse caixote foi feito. Foi feito de uma madeira muito ruim. Foi feito de uma madeira que era difícil de ser trabalhada. Foi feito de uma madeira cheia de espinhos. Foi feito de uma madeira cheia de nó. Uma madeira que ninguém queria trabalhar. Mas essa madeira, Moisés disse sim, Deus disse para você, eu quero essa madeira. Traga essa madeira e faz esse trabalho que eu te mandei fazer. E Abiel, ele foi lá e fez esse caixote. Pegou a madeira, trabalhou a madeira totalmente, uma madeira ruim, mas o Senhor Jesus, ele é especialista em trabalhar com madeira ruim. Madeira que ninguém precisava, que ninguém queria, que na realidade tinha que ser jogado no fogo e ser queimada. Mas Jesus, ele é especialista, ele é o carpinteiro especialista de trabalhar com madeira ruim. Ele pegou essa madeira, trabalhou a madeira e fez um caixote. O caixote estava pronto. Moisés viu o caixote, maravilha, mas o caixote estava todo torto, todo desarrumado. Era um caixote que não servia, não sabíamos para o que fazer, porque a madeira era ruim. Mas às vezes, amados, Deus escolhe aquelas coisas ruins, aquelas coisas que ninguém queria. Ele tira a gente de situações terríveis das nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele é o único que pode trabalhar em nós. Ele é o único que pode trabalhar em você e em mim. Ele é o único que pode tirar os espinhos. Ele é o único que pode tirar os nós. Ele é o único que pode tirar aquilo que nos atrapalha. Ele é o único que pode entrar em lugares que nós não deixaria ninguém entrar, mas ele pode. E Moisés disse para o carpinteiro que fez o caixote: trabalha essa caixa toda de ouro. Ele trabalhou toda a caixa de ouro. Quando terminou a caixa, que estava pronta de ouro, está escrito, esses versos que eu estou lendo, que eu estou falando aqui, está em Êxodo 25. Nós vemos, pode ter lá o que foi, como foi feito a caixa do propiciatório, como foi feita a caixa para que fosse botar o que Deus queria botar dentro dessa caixa. O Senhor mandou ele fazer esse caixote porque ele queria botar 3 coisas lá dentro. Deus chamou eu e você para um propósito. Deus chamou eu e você para um propósito. Você está deixando ser trabalhado por Deus? Você está sendo preparada por Deus? Nós estamos se deixando ser preparado, ser lapidado, ser tirado os nó, ser tirado os espinhos, para que o propósito de Deus venha a ser feito na nossa vida? Nós estamos se deixando ser trabalhado por Deus naqueles momentos que às vezes parece que Deus está. Às vezes a gente pensa, Deus, tu não está vendo o que está acontecendo comigo? Tu não está vendo como é que está a minha vida? Tu não está vendo como a minha situação está difícil? Tu não está vendo como as pessoas estão falando mal de mim, me caluniando, dizendo coisas? Eu estou em situações, Senhor, de calamidade tão difícil. O Senhor não está vendo isso? Amado, sabe por que às vezes acontecem essas coisas com a gente? Porque Deus precisa nos preparar. Ele precisa nos preparar. Ele precisa nos preparar de dentro para fora. Ele precisa nos preparar, tirando os espinhos, tirando os nós, tirando as coisas que nos atrapalham. Porque quando estiver pronto esse caixote, o Senhor mandou Moisés, cobre agora esse caixote de ouro. Cobre tudo de ouro. Cobre tudo de ouro, porque isso vai sair maravilhosamente bem. E Abiel, ele cobriu esse caixote de ouro puro.
Mas alguma coisa o Senhor queria com esse caixote, o que era? Ele queria guardar 3 coisas dentro desse caixote. Ele queria guardar dentro desse caixote, ele queria guardar o cajado, a autoridade, ele queria guardar o maná, que é a provisão de Deus, ele queria guardar a palavra de Deus, o mandamento de Deus, que é a sua palavra. Ele botou dentro desse caixote essas 3 coisas. Eu queria te dizer também que eu e você somos esse caixote. Somos essa arca da aliança. Quando Deus te chamou e me chamou, foi para que ele pudesse botar esse tesouro dentro de nós. Botar a parte de Deus. Deus disse assim para Moisés: bota aí dentro. Bota dentro. É isso que eu quero que você bote dentro dessa arca da aliança. Eu quero que ela fique dentro da minha palavra. Eu quero dar para ela, botar dentro dela autoridade. Eu quero botar dentro para ela provisão. Por isso que Deus botou dentro de mim e de você a provisão. Ele botou dentro de mim e de você a sua autoridade. Ele botou dentro de mim e de você a sua palavra. E o que é que estamos fazendo com tudo isso que Deus botou dentro de nós? Será que estamos usando bem isso tudo que Deus botou dentro de nós? Será que nós estamos sendo um vaso de honra na presença de Deus? Será que nós estamos sendo realmente esta arca da aliança que o Senhor nos chamou para ser? Sabe por quê? Primeiro, para que Deus fosse escolhido essa arca da aliança, para que fosse escolhido essa madeira, tinha que ser uma madeira incorruptível. Essa madeira que foi escolhida, ela não poderia se romper com nada. Ela não poderia se romper com o sol, ela não poderia se romper com a chuva, ela não poderia se romper com o cupim, ela não poderia se romper com nada. Amados, é isso que eu e vocês temos que ser, incorruptível. Porque o que está dentro de você é muito mais forte do que está no mundo. O que há dentro de você é muito mais poderoso do que está no mundo. O que está dentro de você é muito mais forte do que as batalhas que você está vivendo. Eu queria te dizer, eu espero que eu e você temos a consciência que o Senhor nos chamou. Isso é uma metáfora de dizer, o Senhor te chamou e me chamou para ser um vaso de honra, que Ele possa botar o seu tesouro. Pense no que você está fazendo da sua vida. Pense no que realmente está sendo importante na sua vida. Pense bem o que é que você está fazendo com o tesouro que o Senhor colocou dentro de você. Porque quando Deus te chamou, Ele te chamou para ser honra. Mas só que às vezes a nossa carne, o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa vontade não quer deixar que isso continue nas nossas vidas. Às vezes nós deixamos as coisas de Deus para o lado e queremos correr no que talvez possa fazer a nossa alma feliz. Mas, amados, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. O teu sofrimento vai passar, o meu sofrimento vai passar, as perseguições vai passar, tudo vai passar. E o que vai ficar é o que o Senhor botou dentro do teu coração. O que vai ficar é o que o Senhor confiou em ti. O que vai ficar é só aquele óleo de alabastro. O que vai ficar só é aquela autoridade que o Senhor colocou dentro de mim e dentro de você. O que vai ficar é só esse tesouro, que é o Espírito Santo, que Deus colocou entre mim e você.
dentro de mim e você. O que vai ficar? Nada que você vai ver com os olhos, que você está vendo com os olhos, que você está sentindo, nada vai ficar, sabe? Nada que você está vendo, que você está regozijando agora vai ficar. Isso daí é tudo passageiro. Pense nisso. Pense como é que você está vivendo a sua vida. Como é que você está andando nos caminhos do Senhor. Será que você ainda está sendo realmente esse vaso de honra do Senhor? Ou você já deixou de ser? Ou o orgulho já tomou conta de você? Ou o seu eu já tomou conta de você? Ou o que você sabe já tomou conta de você? Só os teus desejos já tomou conta de você? O Senhor disse na sua palavra, em Romanos 12, que nós precisamos pegar a palavra e receber essa metanoia do Senhor. Nós precisamos nos limpar na sua palavra. Por isso que nós não podemos deixar de ler a palavra. E antes de tudo isso, nós precisamos continuar a ser obediente ao Senhor. Confiar e ter fé na cruz. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos confiar na nossa carne. Nós não podemos confiar no que nós sabemos. Porque nada disso vai nos levar para o céu. Mas o que ainda vai levar hoje nós para o céu? E está sendo, o caminho está estreito, amados. As coisas estão difíceis. Tudo está sendo mais difícil. Parece que as coisas estão sendo mais minuciosas para nos tirar do caminho do Senhor. Qualquer coisa que a gente pensa que está nos limpando, está nos sujando, sujando o nosso vaso. Os pensamentos, as coisas que nós vemos, pensa que às vezes está sendo uma coisa boa, mas não, pode ser uma coisa ruim aos teus olhos, sujando o teu vaso. Que hoje você lembre que você foi chamado para ser um vaso de honra. Lembre que você foi chamado pelo Senhor, no nome da sua palavra, para você servir a Ele, para que você possa levar o Evangelho aonde você estiver. Lembre que a sua vida já não é mais sua. A sua vida pertence a Jesus Cristo. Lembre que você não é mais dono do seu eu. Você não é dono de você mesmo. Lembre que Deus está precisando de você para salvar uma pessoa. Lembre que o seu eu, quando chegar um tempo, você vai se perguntar: o que foi que eu fiz, Senhor? Será que eu fiz tudo certo? Às vezes a situação, em certo momento da nossa vida, com certo tipo de pessoa, é difícil. É difícil. Mas talvez é você que é a única pessoa que estará na vida dessa pessoa para salvar ela e tirar ela do lamaçal. Tá difícil? Pede ajuda ao Senhor. Tá difícil? Pede entendimento ao Senhor. Tá difícil? Pede ao Senhor o que tu necessita. Tá difícil? Não esquece que Jesus passou com uma coisa pior do que você. Não esquece que ele morreu. Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Não esqueça que você é a única chave, o único caminho da salvação para certo tipo de pessoa. Não esqueça, você está sendo aquele vaso. Se você se deixar, você estará sendo esse vaso que o Senhor está precisando para encher e distribuir para outras pessoas. Amém?